Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Então desce mais uma dose de boas discussões no automobilismo. Seja muito bem-vindo ao Café com Velocidade, edição 584. Eu sou o Thiago Santa Rosa e estou aqui mais uma vez para hostear este programa único na internet. 10 anos, mais 10 anos, 11 anos de história falando sobre automobilismo. Como vocês já devem saber, estamos chegando perto de mais um Grande Prêmio do Brasil de Interlagos. Muita coisa sempre acontece nesse período, as pessoas se encontram, procuram saber um pouco mais da história do programa. E é isso que vai acontecer mais uma vez aqui no Café com Velocidade. Então, fiquem ligados aí que durante este programa a gente vai falar algumas coisas a respeito. E claro que nós vamos falar sobre Fórmula 1 como de costume, trazer algumas discussões que estão pendentes. Mas antes de mais nada, deixa eu chamar aqui o pessoal que vai participar do programa. Primeiro, vou chamar hoje Fábio Campos, excepcionalmente como primeiro membro a ser chamado, porque tenho que agradecer ele duplamente. Primeiro por ter lançado na semana anterior alguns programas especiais para suprir a falta de uma edição completa falando sobre o GP do Japão por conta de conflito de agenda dos membros do programa. Então, vocês não ficaram sem ouvir o Café com Velocidade, muito graças a Fábio Campos. E trazer um recado, Campos, de um dos nossos ouvintes, o Rodrigo Vilela, que participa numa competição de kart que eu ando. Inclusive, essa competição é organizada pelo Ricardo Banniman, um dos nossos apoiadores. E ele deu o recado lá pessoalmente, falou: Thiago, agradece lá ao Fábio Campos, porque o trabalho que ele fez no Café Expresso tá muito legal, curti pra caramba. E curiosamente, logo em seguida, na semana seguinte, acabou calhando de saírem mais 3 blocos desse tipo. Então, Campos, seja muito bem-vindo ao Café com Velocidade e já dê aí o seu destaque inicial e respondendo e agradecendo, enfim, o que você queira fazer a partir deste comentário do Rodrigo Vilela. Não, legal, fico muito satisfeito. Eu acho que a gente acabou fazendo uma solução, né, Rosa? Que não é, claro, não é a mesma coisa, não é a ideal, mas como a gente não teve, como você explicou, nós tivemos, na verdade, né, todos os problemas de agenda, não coincidiu, às vezes tinha 2, às vezes tinha outros 2, às vezes um não podia, outro não podia. A gente, né, soltou alguma coisa, algum conteúdo, porque eu acho que o importante é nunca deixar os nossos ouvintes, os nossos apoiadores, sem nenhum tipo de conteúdo. Então a gente acabou fazendo 3 expressos de uma vez, soltou tudo de uma vez, soltou até tarde, né? Foi na quinta-feira, eu até poderia ter soltado mais cedo, fiquei até com peso da consciência, mas enfim. A gente aprendeu muita coisa na semana passada, para a gente sempre tentar melhorar e tentar, enfim, desenvolver muita coisa para o nosso ouvinte. Mas estão lá, com 3 cafés expressos porque foi uma situação muito excepcional, né? O café tem quase 11 anos, estamos nos aproximando da marca histórica, antes do Grande Prêmio do Brasil, né? Você estava anunciando o Grande Prêmio do Brasil, mas antes do Grande Prêmio do Brasil tem a marca histórica, né? Do aniversário de 11 anos, que é no finalzinho de outubro. O Raposo sabe a data certinha. Então, mas é ali nos últimos dias de outubro o aniversário, a data certinha do aniversário do café. Então a gente vai sempre evoluindo, né? Em 11 anos de conteúdo praticamente ininterrupto, a gente agora tem o Expresso, que é essa ferramenta, né? Quando não dá para ter edição, a gente solta os blocos ali, a gente, né, refletiu sobre a nova categoria feita para mulheres, sobre um pouquinho de Grande Prêmio do Japão, algumas comparações inevitáveis, MotoGP e Fórmula 1, enfim, são blocos rapidinhos. Quem não ouviu ainda, dá para correr lá e ouvir depois dessa edição que a gente vai fazer hoje, para colocar muitos
muitas coisas em dia aí, né, Rosa, com o nosso ouvinte que nos dá sempre o prazer da sua audiência. Sem sombra de dúvidas, Fábio Campos. E também teremos aqui Diogo Gomes presente, ele que também andou meio sumido, o pessoal já estava perguntando, e o Diogo, quando é que vai voltar a participar de uma edição completa? Tá aí ele de volta, inclusive Diogo, por conta das agendas, né? Eu e você acabamos ficando um pouco distantes nesse último mês, então bom dia, boa tarde, boa noite para você aí acho que o tempo deve estar quente, como de costume, no Nordeste brasileiro, essa terra maravilhosa. Seja muito bem-vindo ao Café com Velocidade, edição 584. Traga para nós seu destaque inicial rapidamente. Grande Rosa, Campos, bom estar de volta, né? Depois de um longo e tenebroso inverno ou verão, já que eu estou no Nordeste. Bom, o destaque inicial, até a gente vai falar durante o programa, eu até consegui ouvir o Café Expresso que o Campos citou sobre o campeonato só para mulheres, né? Eu assisto diversos campeonatos, gosto de ver outros campeonatos também, de propostas diferentes e tudo mais, e tem muita coisa, né, para ser debatida, ser discutida sobre esse assunto que vai dar o que falar, né, já está dando o que falar aí no próximo ano, quando ele de fato começar a acontecer ainda mais. Então a gente vai dar uma entrada melhor nesses pontos aí, porque tem muita coisa para ser discutida e eu também tenho algumas visões sobre, então vamos lá, tomara que seja interessante. Sim, vamos discutir sim bastante a respeito sobre esse e outros temas, como de costume, no Café com Velocidade. E antes de começar o bloco principal falando sobre Fórmula 1 e alguns temas relacionados com a Fórmula 1, sempre cabe aqui a lembrança, né, que este programa, assim como os demais, só saem por conta de vocês, apoiadores, os nossos, vamos dizer, guias na nossa história aí de já 11 anos, já tem acho que quase 3 anos do programa de apoiadores, mudamos de ferramenta, mas os apoiadores continuaram e mantendo ainda a sua humilde contribuição que nos ajuda a manter tanto a estrutura tanto a infraestrutura do programa, melhor dizendo, quanto melhorar ainda na parte técnica, seja aprimorando equipamentos dos nossos colaboradores aqui, tanto Campos, Diogo, eu, Bárbara Franzin e Thiago Raposo, como outras coisas, como por exemplo, até custear algumas ligações para convidados aparecerem no programa e muito mais. Então, esse programa, como de costume, é para você, apoiador. E se você, ouvinte, tem interesse de nos apoiar, fazer a sua doação com qualquer quantia, seja 1, 2, 3, 5, 10 reais, enfim, entre no apoia.se/café com velocidade, apoia.se/café com velocidade. Além disso, você participa também de um grupo exclusivo de WhatsApp com direito à participação nos blocos aqui do programa, quando mandam conteúdo especial, participam aqui. Aliás, eu tenho que fazer um agravo rapidamente. Algumas edições passadas, se não me engano, na edição 583, há 2 semanas atrás, quando foi feita a gravação deste programa, Ricardo Banniman, que já foi mencionado aqui, mandou um áudio e este que vos fala simplesmente ignorou. E aí ele mandou um áudio: pô, Thiagão, que isso? Esqueceu de mim? Não esqueci não, Banniman, eu lembro e lembrarei sempre, e por sinal estou aqui lembrando nesta gravação, e quem sabe aí a gente não traga alguma coisa nessas discussões que vão nos guiar nessa próxima hora. Eu ia falar nessa próxima hora, talvez minutos, enfim. Tudo depende de como caminhar as discussões a partir de agora. Bom, esta início de programa se encerra aqui, esse início de introdução, e vamos agora entrar nos debates do programa. Bom, então vamos iniciar esse bloco aí com temas relacionados à Fórmula 1. É claro que
A gente, por não ter gravado um bloco falando especificamente sobre o GP do Japão, provavelmente traremos algumas coisas que vêm lá de Suzuka, né, das impressões que passaram ao longo deste final de semana. Eu quero aqui ressaltar que, além disso, tem um ponto que principalmente eu aqui, Thiago Santa Rosa, preciso mencionar e enfatizar aqui, iniciando essas discussões. Alguns programas atrás eu banquei a informação que o Sérgio Sete Câmara será piloto de testes ou de desenvolvimento da McLaren no próximo ano. E ao longo das últimas semanas recebi informação que isso vai ser concretizado numa passagem de bastão aqui no Brasil em eventos relacionados ao GP do Brasil, com apoio da Petrobras, com todo um aparato, né, por trás da empresa brasileira que já apoiou, como eu disse no programa que falei essa informação, o Mineiro, se não me engano, em 2016, ainda quando ele corria na Fórmula 3 Europa, né? E ele aí vai ser talvez o brasileiro na porta de entrada aí, se tudo correr bem, para poder assumir uma vaga na Fórmula 1 nos próximos anos. Será? Tem muita gente chegando também, inclusive um dos nomes a gente vai mencionar aqui. Tem a ver com Fórmula 3 Europa. Fábio Campos, Rosa, que foi Diogo 2016 mesmo, que a Petrobras fez o suporte para ele. Isso que eu ia falar. Além das tradicionais CEMIG, né, e tem algumas outras que já acompanham ele há um certo tempo, principalmente no Brasil também. A IUCI mais recentemente, exato. Então, assim, lógico que tem os apoios do piloto, tudo, mas há um intermédio aí a respeito da Petrobras que está muito claro nesse jogo em relação aos Sete Câmara, a sua entrada à Fórmula 1 e esse apoio da McLaren. Eu ia até falar, Diogo, que você tá, como de costume, perfeito, né? Já pensou ali, deixa eu confirmar essa informação aqui para o Rosa não passar vergonha. Muito obrigado, tá? Valeu mesmo. Bom, vamos aqui começar com um tema, e acho que é um tema que tem sido recorrente, mas de certa forma um pouco esvaziado, por conta até do que se apresenta, pelo menos a minha visão, né? Se apresenta o Hamilton, o Lewis Hamilton ao final das corridas, né? Ele vem com tanta força, ele consegue, sabe, ter um desempenho tão bom e tão avassalador, mesmo com aquela história da Rússia, né? Ele não se mostra abalado e aí no Japão ele faz a corrida que ele fez com um destaque muito especial para aquelas frases, tudo que ele fala sobre como ele está correndo e tal. E aí, de certa maneira, a gente pode até pensar, será que ele não fez isso exatamente para desviar o foco do que aconteceu na Rússia? Mas existe um questionamento, né? O que foi que a Mercedes fez de tão diferente depois das férias de verão e o que a Ferrari fez de tão diferente que teve essa discrepância de rendimentos? Isso falando no aspecto equipe, claro, aí você puxa para o Hamilton, para o Vettel, os principais concorrentes. Fábio Campos, você que puxou esse tema, você quer começar a dar o pontapé inicial desse debate? Eu acho que é a grande questão desse final de campeonato, o campeonato já encerrado, né, em favor da Mercedes. A Mercedes vai ser, o Hamilton tem tudo para ser campeão já nos Estados Unidos, e se não for, se o Vettel chegar em segundo, a possibilidade dele não ser campeão, ele ganhando a corrida, é o Vettel chegar em segundo, né, é o que anularia ou adiaria a conquista no Texas. Se não me engano, eu li em algum lugar que ele já conseguiu 8 vezes esse ano o resultado que ele precisa, né, que é ele ganhar e o Vettel não chegar em segundo. Não que ele tenha, não que todas as, na verdade não são 8 vezes que ele ganhou e o Vettel não chegou em segundo, são 8 vezes ele conseguiu exatamente o resultado que, se repetir,
ele sai campeão, mas não necessariamente o primeiro e segundo. Porque tem toda aquela combinação, né? Se ele chegar em terceiro, se ele chegar em quarto, enfim. Tem aquelas combinações, mas a mais simples de se entender é essa, né? Ele ganhando, o Vettel teria que chegar em segundo. E não é nenhum tipo de previsão fora do comum dizer que ele vai ganhar, porque ele tem 4 vitórias dessa pista seguidas, né? Ele pode, inclusive, conseguir a 5ª, e é uma possibilidade muito plausível. Só que esse campeonato já tendo encerrado, fica uma discussão eu acho que é muito, muito interessante sobre aonde esse campeonato virou, né? Quem é realmente o responsável pela virada desse campeonato, que ia de uma maneira até o Grande Prêmio podemos dizer, da Alemanha, né? E depois virou completamente a favor da Mercedes, apesar da vitória na Bélgica, né? Que foi uma vitória que a gente pode chamar quase que de ilusória, porque é uma exceção no meio de tantas que a Mercedes emplacou. Enfim, o campeonato virou, né, de uma hora para outra. Não vai ter o seu final que as pessoas esperavam, né? Muita gente, inclusive, se declarando decepcionada com o fim precoce do campeonato. Eu não estou nada decepcionado, eu quero mais que o campeonato acabe. Se for para o campeonato acabar e a gente ter corridas de verdade, sem tipo de interferência nos boxes, eu quero que o campeonato acabe de 2019 e já acabe na Espanha. Porque eu sempre levanto essa bandeira, né, de que há uma interferência maligna do campeonato nas corridas, né, no modo como as corridas são desenvolvidas, né, amarrando estratégias, jogo de equipe, enfim. Então eu acho que o campeonato, tomara que acabe logo, que, né, a Mercedes para com esse medo extremo, né, de querer proteger o campeonato Hamilton até o último ponto, né, porque esses caras são guiados pelo medo mesmo, eles não são guiados por desafios, eles são guiados por números e planilhas. Então, que o campeonato acabe, né, que a gente possa ter três corridas, né, depois de Austin seriam mais 3, né. Inclusive o Grande Prêmio do Brasil. Isso, México, Brasil e Abu Dhabi. Que o Café com Velocidade estará lá presente mais uma vez para trazer o detalhe sempre diferenciado de quem está na pista, né? Então, que o campeonato acabe rápido. Claro que a gente estou falando tudo isso, mas é lógico, seria muito legal uma decisão em Abu Dhabi, evidentemente, ponto a ponto. Mas enfim, estou olhando o lado positivo. Só que a grande questão que fica, né, até para o Diogo também entrar na conversa antes de eu trazer aqui o que eu realmente quero trazer, a discussão que fica é quem é realmente o responsável por essa goleada que virou o final de campeonato, né? São as falhas da Ferrari ou o mérito da Mercedes? As falhas da Ferrari são muito mais claras, né? Mais chamativas, porque você vê o que aconteceu no Japão, né, de se errar os pneus na classificação, ou a rodada, por exemplo, de Monza, que é uma coisa plasticamente, né, ali naquela dividida do Vettel com o Hamilton, a própria batida do Vettel em Hockenheim, enfim. O visual da derrota da Ferrari é muito claro, né, as imagens são muito fortes. Mas as imagens não mostram, e passa talvez desapercebido para alguns, o que a Mercedes fez, que eu acho importante a gente até detalhar aqui algumas coisas interessantes, alguns números interessantes, né, Diogo, para a gente começar a desenhar essa virada que, antes de eu falar, até queria ouvir a sua opinião também, lógico, do Rosa também, sobre quem vocês acham que é o maior responsável por essa grande virada que aconteceu na metade para cá de 2018, né? Acho que não deixa de ser uma soma das duas coisas, né? Dos dois pontos principais. O da Ferrari, como você falou, não sei se a palavra plasticamente se encaixa, mas ele é mais marcante por a gente estar vendo o que aconteceu em Monza, por a gente estar vendo o que aconteceu nessa prova, e aí, como são erros ou movimentos do Vettel que podem ser discutidos ou podem ser interpretados por alguns como os erros, isso naturalmente fica muito marcante, né? Porque você tem o oposto do Hamilton, tá naquele momento perfeito, voando, fazendo tudo do jeito certo, e você tem do outro lado o Vettel rodando ou tentando movimentos aqui ou ali. A Mercedes com certeza aumentou o nível dela, né? De um carro, de uma equipe como um todo que vinha cometendo algumas falhas, ainda que pequenas, mas vinha cometendo de forma atípica, né? Para o que a gente viu do, entre aspas, padrão Mercedes dos últimos anos. E a Ferrari agora entrou nessa caída geral, né? Com a Mercedes subindo, se estabilizando. A Ferrari foi exatamente no ponto contrário, caiu não só em
não só na questão Vettel, né, que vinha fazendo um campeonato muito bom, mas começou a cometer alguns certos erros, ou enfim, a entrar em certas situações que nem necessariamente dá para colocar como erro, mas que não favorecem ele, essa corrida, por exemplo. Né? Tipo quais, assim? Tipo de corrida? Suzuka. Ah. Tipo Suzuka Verstappen. Eu não acho que tenha sido o erro dele. Acho que ele tem uma oportunidade boa de tentar a ultrapassagem, tenta o movimento, mas por um lance de corrida acontece. Né? Agora, tem que se analisar toda a situação. Por exemplo, por que aconteceu isso? Né? Por que ele largou lá atrás? Você tem que considerar, aí você vai voltar na estratégia errada de pneus na classificação, enfim. Tem toda uma sequência. O conjunto não está funcionando, aí eu coloco o conjunto, considero o Vettel, considero a equipe, desde parte de estratégia e principalmente parte de carro. Né? O carro da Ferrari, ele parece, acho que está comprovado já, né? Que ele tem uma queda gigantesca. Ninguém me tira da cabeça que foi a questão que já foi explicada, inclusive, pelo Campos no Café Expresso, sobre a FIA mudar a maneira de fiscalização deles em certos pontos. Tem que ser isso, porque o carro simplesmente despenca de performance de uma hora para outra. E a Ferrari se mostrou incomodada com isso. Tiveram reuniões do Marchione? Não. Do Arrivabene, perdão, com o Charlie White, em algumas pessoas da FIA, algumas entrevistas foram dadas por parte do Charlie White. Então, tá claro que é um conjunto, né? A Mercedes aumentou um pouco o nível dela, que, enfim, deixa ela numa posição interessante, talvez ela no padrão, colocou ela de volta no padrão Mercedes dos últimos anos, mas eu acho que marca mais para mim, até por ser mais visual, a queda da Ferrari e com ela a queda da performance, de erros de estratégia, entre outros, e isso acabou interferindo também na questão Vettel, né? Então, a queda da Ferrari, eu não diria que me decepciona, mas ela marca porque eu realmente acreditei e não acho que estava errado em acreditar que esse campeonato iria até as últimas provas bem aberto. Você sabe, Fábio Campos, eu confesso para você, né, que sua preferência às vezes por ouvir canais estrangeiros ou canais especializados fora aqui do Brasil te dá uma oportunidade de trazer uma visão diferenciada para o nosso ouvinte, né? Mas a questão que o Diogo mencionou, que você já falou no Café Expresso, que é um pouco daquilo que parece permear problema de desempenho da Ferrari, já tem sido especulado, inclusive na mídia brasileira, inclusive em alguns momentos durante treinamentos livres, a respeito dessa questão que mudou entre o Grande Prêmio da Bélgica e o Grande Prêmio da Itália. Entre um pouco mais no detalhe para o nosso ouvinte entender, e aí talvez posicione de fato o que você acha que tenha sido esse grande fator de mudança que atrapalhou ou que tem atrapalhado a Ferrari a conseguir bater de frente com a Mercedes. Olha, eu ia falar Williams, hein? Faz tempo que eu não vejo no programa, né? Com a Mercedes. Na verdade, Rosa, eu acho que como a gente colocou, né, já lá o Diogo falou, enfim, foi colocado no Café Expresso, é claro que a Ferrari tem falhas, é claro que a coisa ficou muito clara com essa questão da FIA colocar um novo sensor. Eu acho que dificilmente isso seria uma coincidência, porque eu até citei no Café Expresso, né? Nossa edição do Grande Prêmio de Mônaco foi na pinta, né? Foi ótimo a gente ter trazido aquele assunto, porque a gente tentou um pouco mais. Não, de Mônaco. De Mônaco. No Grande Prêmio de Mônaco, que a gente fez aqui um bloco detalhando a questão da polêmica que eu chamei de um certo marca-passo. Um certo marca-passo que a Ferrari usaria porque é uma ligação da bateria com o motor. E a Ferrari estaria usando um desvio, assim, como se fosse um fio. Até eu lembro de ter usado essa expressão, né? Como se fosse um cabo extra que gerou muita dúvida, muito questionamento, e a gente parou aqui, né? A gente adicionou a edição de Mônaco lá atrás, essa questão, debatemos aqui, inclusive se eu não estou enganado, até o título do bloco fala isso, né? Qual a grande sacada da Ferrari e que teve que ser investigada pelas outras equipes e pela FIA. Então essa questão volta agora, né? Por isso que eu acho que a gente foi muito feliz naquela edição em Mônaco, porque o assunto ainda existe, ainda há
alguns questionamentos a esse respeito. Houve admitidamente por todos os lados, houve uma instalação de um segundo sensor da FIA, a gente não sabe exatamente aonde, mas existe ali um novo, um monitoramento maior, é o que a gente pode cravar. E aí a equipe cair de desempenho exatamente nesse período é um pouco coincidência demais, né? Então, esse é um fator técnico que eu fiz questão de deixar claro lá no Café Expresso, e até citei inclusive a morte do Marchione, que também tem uma coincidência de datas, né? Que a gente não pode saber. Eu não sei exatamente como opera a Ferrari por dentro, acho que pouquíssimos jornalistas sabem. Então a gente não sabe exatamente qual era a influência dele no dia a dia da Ferrari, mas há coincidência também de datas que vale a pena ressaltar, né? De que a morte dele coincide com a morte da Ferrari no campeonato. Só que mesmo tendo dito tudo isso, você vai pôr em dúvida você mesmo. Eu passei a achar que a Mercedes, somando todos os fatores, que a Mercedes estaria ganhando esse campeonato, mesmo se você tirasse uma série de erros da Ferrari. É claro que vai influenciar na tabela de pontos, a gente nunca saberia a matemática, tem muita matéria, né? Inclusive na imprensa internacional. Subtraindo os erros da Ferrari, o campeonato estaria assim, assado. Eu acho que isso não cabe, porque é muito né? E as estratégias são diferentes quando uma equipe está na pista e a outra não está. Até porque a gente está falando de erros de componentes diferentes, né? É estrategista numa corrida, é piloto em outra. Exatamente. Será Ferrari... que, só completando, será que por exemplo, o Marchione teria também esse poder tão magnético de ter mudado uma estrutura a ponto de, com a morte dele, desencadear essa série de problemas? Essa questão que eu fico quando eu vejo essas indagações também sendo colocadas a respeito da Ferrari. Exatamente essa dúvida que a gente vai ter para sempre, né? Porque quem não exatamente não sabe como a Ferrari opera, né? Nós não sabemos, que a gente não está exatamente lá dentro para saber qual era a interferência dele em assuntos técnicos, em assuntos de comando, em decisões que precisam ser tomadas. É apenas um registro da coincidência de datas, né? E eu até acho que, como eu falei, eu sou contra essa questão de se a Ferrari não tivesse errado, como estaria o campeonato? Porque a Ferrari, por exemplo, foi com uma estratégia diferente em Singapura, foi com uma estratégia quase suicida, porque estava largando atrás, enfim. Então, assim, as estratégias até as estratégias mudam, né? É claro que o Vettel foi para cima do Verstappen no Japão, porque ali era tudo ou nada. Eu acho que eu não crucifico o Vettel, porque ali é o campeonato acabado e meio. Eu vou colocar o carro aqui e vou tentar ultrapassar. Eu achei lance de corrida, já até adianto aqui, naquela batida com o Verstappen. Teve tanto lance, né, no Grande Prêmio do Japão, e já faz tanto tempo, né, que é até bom a gente especificar para o ouvinte. Mas eu acho que a Mercedes estaria forte mesmo se a Ferrari estivesse sendo perfeita. Porque a Mercedes teve um salto técnico muito forte, né? Eu li uma reportagem de um jornalista da BBC que me fez pensar muito nesse assunto, inclusive até sugeri esse tema para trazer aqui para hoje. Que foi feito um levantamento, assim, pegando médias de volta na corrida e, claro, os tempos de classificação, o salto da Mercedes em comparação com as outras equipes. Vou explicar o que eu quero dizer. Segundo esse levantamento, por exemplo, a diferença da Ferrari com a Red Bull, a diferença da Ferrari para a Red Bull, a média de tempos do ano inteiro, em todas as pistas, era de 0,46 segundos. 0,46. Nas últimas 3 corridas, se recortar ou se aumentar o recorte apenas para as últimas 3 corridas, a diferença da Ferrari para a Red Bull continua a média exatamente 0,46. Ou seja, indica um mantimento de performance entre Red Bull e Ferrari. Mas quando a gente coloca a Mercedes na jogada, a média de diferença da Mercedes Mercedes para a Red Bull. Se a gente colocar Mercedes contra a Red Bull, a média de diferença de tempo é de 0,537. Nas últimas 3 corridas, é de 1 segundo. Ou seja, a Mercedes dobrou a sua diferença para a Red Bull em números muito absolutos. Grande isso, né? Exatamente, é um salto grande. Né? A Mercedes para a Ferrari, a diferença de média de tempo no ano, olha que interessante, é de 0,07, ou seja, seriam 70 centésimos, pegando todos os grandes prêmios, as voltas mais rápidas. Nas últimas 3 corridas, meio segundo. Então, aumentou de 0,07 para 0,56. E a gente estendendo essa conta para as outras, a gente não, né? A reportagem da BBC, não fui eu que fiz a conta. Estendendo isso para
para outras equipes, a gente tem inclusive uns dados muito interessantes sobre o resto do pelotão. Olha que interessante. A média de diferença da Mercedes para a Haas, de 1,5 no ano inteiro. Nas últimas 3 corridas, 2 segundos. Ou seja, está aí um salto de meio segundo. E ela salta praticamente para todo mundo, né? O salto para a Renault é de 1 segundo, era 1,6, passa para 2,7, o que mostra, olha que retrato interessante, porque a Renault realmente vai se arrastando, né? A Renault vai mal. Incrível como a Renault vai mal. Então, por isso que eu achei o levantamento interessante. E a gente pega umas coisas muito... Olha a Williams, era 2,8 no ano inteiro a diferença, 3,7 nas últimas 3, recortando apenas as últimas 3 corridas. O interessante desses números, agora para fechar, para encerrar, é a diferença para a Force India e para a Sauber. Para a Force India era 1,7. Sabe para quanto passou? 1,9. Então, olha como a Force India, e olha como isso é verdadeiro, né? Porque a Force India, depois das férias de verão, impressionante como a Force India mudou, parece que não mudou só o nome, né? Mas mudou, né? Mas mudou. De certa maneira mudou. A mais sensacional é a Sauber. A Sauber não perdeu diferença para a Mercedes. A Sauber tem uma diferença de 2,2 no ano inteiro, em tempos para a Mercedes, e nas últimas 3 corridas é a única que permanece com 2,2. E olha como é um retrato verdadeiro, porque a Sauber está andando muito, né? O Leclerc pontuando, o Leclerc está sempre entre ali os 10 primeiros, enfim. Então esse recorte me fez refletir muito sobre o salto de velocidade da Mercedes, é muito grande. Eu citei aqui vários que são meio segundo, inclusive para as grandes, né? Para a própria Ferrari. Um salto de diferença de tempo de meio segundo. Então, eu achei muito interessante esse levantamento, essa comparação, recortando a temporada inteira e as últimas 3 corridas, para dar uma luz para o ouvinte, porque eu repito, o visual do que acontece com a Ferrari é muito mais impactante, gera muito mais manchetes, eu acho que apaga um pouco o trabalho técnico da Mercedes. A Mercedes conseguiu mudar. Eu não me esqueço de uma frase do Anthony Davidson, que é piloto de testes da Mercedes, piloto de simulador, na verdade, né? E ele, em Singapura, ele falou, até deveria ter falado essa frase aqui, depois fiquei puxei minha própria orelha por não ter falado. O Davidson deu um depoimento falando o seguinte: vocês não sabem como nós trabalhamos no simulador para vencer o Grande Prêmio de Singapura. Como que a equipe focou, ela pegou dados das curvas mais lentas de Spa, por exemplo, a Lassus, que é a curva 1, estudou ali a tração do carro, jogou dados no simulador. Então, enfim, o trabalho da Mercedes, o resumo da ópera, o trabalho da Mercedes foi incrível de mudar o campeonato e de deixar a disparidade entre as duas equipes muito grande. E aí, nesse caso, pegando um retrato um pouquinho, talvez maior, mas que é verdadeiro, né? A gente pega ali desde do Grande Prêmio de Monza, né? Você vê que teve um desempenho muito convincente a equipe Mercedes como todos, descontando aquela patifaria do Bottas e do Hamilton na Rússia, né? E corridas com aspectos muito diferentes, né? A Monza com retas, né? Com reta muito grande, pouquíssimas curvas. Aí você pega a Suzuka, que são muitas curvas e é muito rápido. Aí você pega um Grande Prêmio de Singapura, muita curva de baixa velocidade, pouquíssimas retas. E uma Rússia que é justamente o contrário, né? Muitas retas. Interessante isso aí, é bem lembrado. E assim, são pistas diferentes, né? Exato, né? E aí pega o histórico ainda e vê que principalmente em algumas dessas pistas, né, ela tinha domínio, mas em outras, Singapura, por exemplo, Suzuka, ela sofreu um pouco, depois se sobressaiu, mas enfim. O que nos leva a crer, né, Rosa? Só rapidinho, o que nos leva a crer que eles vão passear nos Estados Unidos, né? Porque em pistas em que eles tinham uma desvantagem entre aspas, né? Porque a Mercedes venceu as últimas 4 em 5 em Singapura, eu acho que a gente já pode começar a rever o conceito de Singapura, né? Já está na hora. Não é uma supremacia, né? Eles tinham uma certa dificuldade. Em pistas que eles têm uma supremacia como os Estados Unidos, há da gente pensar, né, Diogo, que eles vão deitar e rolar, né? No próximo final de semana. Nesse final de semana, sim. É difícil imaginar alguma coisa diferente disso. E a Ferrari, ela, com essa queda que teve, ela tira aquele até aspecto que a gente tinha algumas corridas atrás, ou pelo menos eu tinha algumas corridas atrás, aí boas corridas atrás, né? Porque o campeonato tá passando rápido.
de que mesmo que não fosse uma pista que historicamente favorecesse ela, você estava observando porque o carro apresentava algumas surpresas positivas, né? Mas o momento é tão ruim que fica, e o momento da Mercedes principalmente é tão bom, esse contraste, né, entre elas, que fica difícil imaginar algo diferente, né? E o campeonato que a gente pintou lá em cima, ou melhor, que começou muito bem e que até a metade foi muito bem, ele pode acabar aí com o Hamilton sendo campeão, quase que deve, né, a gente pode dizer, acabar com o Hamilton sendo campeão de 3 a 4 corridas de antecedência. É um final meio deprimente. O final que ele buscou, né? O final que a Mercedes buscou, enfim. E principalmente um final que vai acabar fazendo jus ao que tem demonstrado essa temporada, porque não é uma temporada de grandes corridas, é uma temporada de grandes histórias, mas não de grandes corridas, né? Enfim, isso aí a gente até pode depois discutir um pouco mais com ênfase no final do campeonato, quando tivermos assuntos para isso. Antes de... tem um assunto aqui que tá assim, a nossa pauta hoje está por tempos relativos, né, de pauta. E tem um assunto aqui que a gente vai tratar daqui a pouco. Eu queria puxar algumas coisas, inclusive porque o Fábio Campos falou de polêmicas do GP, do Japão, tudo. E a gente, como não teve programa, né, a gente mencionou a respeito da questão das punições, né, dos eventos ocorridos lá no GP japonês. E aí, Diogo, eu queria ouvir você, já que você também ouviu o expresso que o Fábio Campos falou a respeito do GP do Japão, tudo, deve ter ouvido alguma coisa ali, ele bateu em alguma coisa a respeito sobre a corrida. Eu quero que você já traga a sua opinião a respeito das punições, né, que tivemos ali, ou, como de costume, um critério para punições, que a gente acaba discutindo aqui no programa, se é justo, se não é, se é exagerado ou não, e se elas foram de fato corretas, se elas foram ou teriam que ter sido aplicadas naqueles eventos que aconteceram. Qual que é a sua opinião? Olha, eu fiquei vendo a corrida já bem tardiamente, um tanto quanto confuso, eu diria, com a maneira como tudo aquilo aconteceu e com dúvidas, estou com dúvidas até agora, inclusive. Sobre a do Vettel com o Verstappen, que, repito, eu estava afastado esses dias, então não peguei todo o falatório no momento, mas eu imagino que tenha sido a maior, né, por envolver o Vettel e tudo mais. Eu acho que tá simples e claro para todo mundo, né? O Vettel tem um espaço, e eu particularmente acho muito válido que ele tente a ultrapassagem, ele tentou. Acredito, inclusive, que o Verstappen deu um certo espaço, mas tem um momento que naquela curva, especificamente, simplesmente não cabem esses carros enormes daquela maneira ali. Então, se tocou, rodou, paciência e vamos em frente. Eu fiquei um pouco confuso com a punição ao Alonso, porque a gente teve 2 pilotos envolvidos no mesmo lance, os dois Alonso foram e Stroll, né? Exato, eu não recordo, vocês têm memória melhor do que eu, mas eu não recordo de um lance assim que os 2 pilotos envolvidos no lance foram punidos. É um tanto quanto confuso, tá? Talvez não punir ninguém fosse uma opção mais viável, já que os dois vão perder alguma coisa. Mas... historicamente, toques naquela curva sempre são problemas grandes, mas enfim. Mas é aí que tá, e não é feito nada pra corrigir, entendeu? Eu entendi sua visão, eu concordo com ela, mas... Pera, calma, que eu não quero corrigir a curva, não quero corrigir, eu só tô falando eu que quero. É fácil, tá? Isso aí é opinião sua, eu não quero mudar. Eu, aliás, acho que aquela chicane ali depois da 130R, exato, depois dessa, que é a curva mais rápida da Fórmula 1, é o ideal para poder ter alguma disputa nesse circuito que é tão cheio de curvas rápidas. Enfim, tem que dar algum lugar que dá uma quebrada. E é bom que seja estreito, é bom que tenha que fazer alguns pilotos sofrerem um pouco mais. Minha opinião, tá, Diogo?
Não, eu concordo completamente. A minha ideia não é mudar a curva, pelo amor de Deus, é ter algum tipo de mudança na área de escape ou algo do tipo, né? Se você quer ser tão combativo contra alguns pilotos indo fora da pista, você tem que aceitar que uma hora ou outra o Max Verstappen, como foi o caso, ou qualquer outro piloto, vai errar um pouco um ponto de frenagem ali, porque é um ponto de frenagem de grande dificuldade, e talvez vá ter que furar a curva ali, pegar uma brita ou qualquer coisa do tipo. O que na realidade eu não vejo nenhum problema, mas já que a Fórmula 1 trabalha com regras tão restritas, né, em que o piloto cortou a curva daquela maneira e já recebeu uma punição, talvez eles pudessem pensar em algum jeito para se adequar à forma deles pensarem hoje para não dar punições tão loucas, eu até diria, como foram essas duas. Eu acho que o Stroll ele comete um pequeno erro ali ao forçar o Alonso fora da pista, não acho que tem que matar ele por isso. O Alonso naturalmente, ficou claro que mesmo na brita ele dá uma acelerada para não perder tanto, e aí, né, daí que vem a punição, a explicação da FIA de que ele ganhou uma vantagem com isso, mesmo tendo na brita, e por isso a punição. Se não tivesse punido ninguém ali, tivesse seguido os dois do mesmo jeito, realmente não acredito que tenha grandes coisas. E aqui eu ainda estou realmente bem indeciso ainda, é sobre a do Verstappen com o Raikkonen. Eu entendo a visão da FIA, né, de que o Verstappen ele erra a curva e quando ele volta ele não dá espaço para o Raikkonen. Do ponto de vista do Raikkonen, também é entendível que, enfim, tenha ficado bravo ou qualquer coisa do tipo, porque ele está fazendo a curva dele e do nada ele é puxado para fora da pista. Mas a gente tem que considerar ali que o Verstappen, quando ele comete o erro, ele volta para a pista, ele volta com o pneu todo sujo e com o carro passando em cima da zebra, né, que é mais alta, o carro fica balançando de um lado para o outro. Não necessariamente ele tem total o esterço do carro, enfim, o controle até a gente pode dizer. Então, é uma punição que eu até, digamos assim, eu não sou veementemente contra ela, mas é o tipo da coisa que poderia ser visto ou ser analisado de uma maneira diferente do que simplesmente só jogar a punição e é isso. Mas, enfim, aí a Fórmula 1 teria que mudar muita coisa em termos até de divisão de punição, né? A punição, essa do Verstappen, eles usam o texto de que ele forçou o outro carro para fora da pista, o que de fato aconteceu, isso tem que ser dito, e daí por isso a punição. Eu confesso que eu ainda estou em dúvida se eu concordo ou não com essa punição especificamente. É interessante, eu queria até aproveitar a sua posição, inclusive para falar a minha opinião a respeito do acidente do Verstappen, é que se tem uma coisa que o Verstappen não fez, foi ser prudente depois do erro. E eu acho que aí já é motivo para fazer alguma coisa, tá? Pode-se concordar ou não com o tamanho da punição. E isso às vezes que muitas vezes se discute, né? Qual que é o tamanho da punição em relação à atitude feita na pista. Mas com certeza ali ele fez algo deixando o carro escorregar muito acima daquilo que ele poderia ter feito, tá? E eu digo isso assim bem tranquilo quanto essa possibilidade, porque ali ele poderia sim ter diminuído um pouco a velocidade, entrado na curva sem precisar ter jogado o carro e sem correr o risco de fazer com que, por exemplo, o que aconteceu o Raikkonen ser prejudicado. Eu acho que ele dá uma forçadinha a mais, sabe? Enfim, eu acho que ele não precisava fazer do jeito que ele fez ali, tá? São competidores, são tudo isso, mas não precisava. Se tem uma questão que ele errou a trajetória e ele assumiu esse risco ao errar a trajetória, talvez ele pudesse ter exercido ali um direito, né, que seria mais justo para o seu competidor de entrar de forma que não atrapalhasse ele, tá? Não foi culpa do Raikkonen a errada do Verstappen, não teve nada a ver com o Raikkonen. Então, assim, para mim ali acaba se fazendo justiça quando se tenha uma reprimida. O nível da punição a gente já discutiu bastante ao longo do ano, e eu acho que até a gente pode pular esse tema específico, mas eu acho que foi sim justo uma reprimida. A do Stroll com Alonso, eu acho absolutamente patética a punição nos dois casos, porque foi um lance de corrida e talvez eles só puniram o Stroll
porque o Alonso levou vantagem e eles não sabiam o que fazer. E assim, até como administrar a situação foi muito ruim, porque abre o precedente que eu acho perigoso de quem é o responsável pelo acidente e no futuro também, ou aliás, quem é vítima no acidente, entre aspas, vítima, entre culpados e vítimas, também ser punido por conta de algo que está fora do controle dele. É acidente, acontece, o piloto saiu à frente. Se ele saiu à frente, então que na hora ali alguém aparecesse e falar, ó, retome a posição tal. Pronto, acabou. Resolveria tudo isso. E não dar uma punição como tentativa de corrigir as coisas, até porque um outro piloto também havia sido punido por algo de corrida. Um ponto-chave que pesa bastante aí é porque o próprio Stroll vai lá e pede desculpas para o Alonso pós-corrida, né? Mas é lance de corrida. Aí que tá. Ele pedir desculpa não tira, não legitima o fato dele ter cometido um erro ou não, mas enfim, isso pode acontecer. O que eu tô falando é o seguinte, eu acho que não fez. Aí se a ideia é punir para mostrar que está errado, não fica claro e evidente, principalmente pela atitude seguinte do Alonso de cortar a pista e tudo mais. Assim, para mim é totalmente absurdo. E se você olhar e lembrar do acidente, por exemplo, ou do incidente entre as Saubers, ali durante a prova, acontece algo parecido, só que não tem talvez uma consequência tão grave, aquela coisa que Fábio Campos gosta de mencionar sobre consequência em acidentes, que aí traz essa toda questão das punições um nível muito maior do que elas deveriam ter, né, durante uma prova. Isto posto, grande parabéns ao Stroll pela ultrapassagem por fora na 130R, que foi belíssima. Se eu não estou sonhando, pelo que eu me lembro, teve uma Renault que também fez uma ultrapassagem por fora ali. Não, o Magnussen, aliás, o Grosjean ultrapassou o Magnussen ultrapassou o Leclerc instantes antes dele dar aquela fechada que quebrou o bico do Leclerc. O Magnussen ultrapassa por fora na 130R. O Stroll eu não lembro, aí pode ser falha de memória minha, mas eu não lembro do Stroll passando por fora. Não, ele passou, tanto é que a Fórmula 1 fez até um vídeo comparando a ultrapassagem. O Alonso, alguns anos atrás, ele fez uma ultrapassagem na 130R, acho que no Schumacher, se não me engano. Não, alguns anos atrás não, com as décadas atrás. Enfim, alguns anos, né? Foi até na abertura, estava até na abertura oficial, né? Foi até parte da vinheta. E aí ele faz essa transposição, né, de anos, o Alonso sendo ultrapassado pelo Stroll. E você me lembrou agora do caso do Magnussen, Fábio Campos. E assim, eu também acho que é um pouco de incidente de corrida. Mas o caso do Magnussen ali poderia ter um acidente sério também. Aí é a consequência total. Aí é a punição por consequência que a gente frisa. Mudança de direção no momento que o carro é puxado. E aí entra também a questão de como esse carro trabalha no vácuo pesado, que não dá oportunidade do piloto mudar de direção. Então, assim, essas punições acabam sendo um reflexo também um pouco daquilo que a Fórmula 1 propõe como corrida e que aí, no caso, os pilotos acabam não tendo tanta culpa. Porém, Magnussen tem sido alvo constante de críticas e isso tem que ser pesado. Não é um piloto que é muito querido e ainda bem, né? Que tem aí, eu posso falar bem mal dele e ficar bem à vontade, porque ele compensa às vezes com péssimas pilotagens, né? Eu acho que ele faz Foi o caso desse. Foi uma pilotagem mais ou menos, vai. Mas no geral acho que ele faz uma temporada bem interessante. Inclusive em termos de regularidade, que é algo que não era muito
nunca foi muito comum a ele. Até quando foi campeão em categoria de base, ele sofria por conta de regularidade. Ele é eu não sei se nesse momento ainda tá, porque, repetindo pela terceira vez, eu estive numa bolha nas últimas semanas, mas até a Rússia ali, mais ou menos, ele era o sétimo piloto, né? Ou talvez o líder do segundo campeonato da Fórmula 1, a gente pode dizer. E acho que faz uma boa temporada, envolvido em grandes lances, claro, em grandes lances polêmicos, né? E é claro que isso fica marcado, ainda mais que vem desde o ano passado. Mas eu acho que a temporada dele, no total, é muito boa. Fábio Campos, você quer complementar alguma coisa, entrar nessa polêmica, já que você já disse algumas coisas aí anteriormente? Não, só para fechar, eu só deixei registrado que a transmissão omitiu os rádios do Alonso, né? Porque o Alonso foi muito forte contra a Fórmula 1, esculhambou muita coisa e dessa vez a transmissão dos rádios oficial não foi tão transparente, digamos assim. Tem um termo que ele usa, né? Acho que é Fórmula 1 sem graça, ou por isso que a Fórmula 1 é ruim, algo do tipo assim. E aí eles não... Ele falou outras coisas, né? Dá parabéns, irônico, enfim. Não colocaram nenhum rádio dele dessa vez. Uma pesquisa que eu li, acho que foi da Auto Sport, sobre o acidente lá na Spoon, né, do Vettel com o Verstappen, em que só 30% acham que foi incidente de corrida. Né, isso me chamou um pouco a atenção, porque eu acho que o lance é realmente discutível, é um lance que tem vários pontos de vista, várias câmeras on-board, você pode ver, você pode mudar de opinião de uma para outra. Mas eu não sei, eu fiquei com a sensação de que... Fiquei com a sensação não, né? Eu já falo isso aqui há muito tempo, né? Eu reforcei a sensação de que a Fórmula 1 criou juízes público de juízes, né? Qualquer toque tem sempre que haver um culpado. Eu acho que muito pouca gente analisa os toques como um incidente de corrida, ou pelo menos considera essa hipótese. Que eu acho que é uma culpa total da própria Fórmula 1, que educou uma geração inteira de juízes. De buscar o culpado, de ver um lance e já buscar a frasezinha, vão estar sendo analisado, vamos ver quem vai ser o culpado. Eu acho que tem um pessoal que, quando vem nenhuma ação será tomada, no further action, como eles usam, quase que fica triste, sabe? Porque assim que tem um lance, corre para onde é qualquer que seja o grupo ou forma de contato social, Twitter, qualquer que seja outra rede social, para apontar um dedo, enfim. Eu acho a Fórmula 1 ela criou essa cultura, né? Isso, como acho que até você, né, levantou há muito tempo atrás, isso historicamente é repassado para outras categorias, infelizmente. E existe um público, assim como existe em outros esportes de outras características, hoje existe sim na Fórmula 1 especificamente, e em algumas categorias menores, até passando também, um grupo de torcedores que não consegue ver dois carros se tocando e já corre para apontar o dedo. Vai demorar para mudar, porque a Fórmula 1 mudou a sua política de 2016 para 2017, só que você não muda a cabeça do público tão rápido assim, né? Então tomara que com o tempo, e a Fórmula 1 eu acho que fez o caminho certo, apesar de toda essa discussão do Japão, eu acho até que houve exagero no Japão, mas a Fórmula 1 segue uma tendência de mais liberdade nas disputas, e tomara que se continuar, e vai continuar assim, eu espero, né? Pode se ajustar uma coisinha aqui, outra ali, essa questão das freadas, do Magnussen, enfim. Embora eu acho sempre que o Magnussen é legal ter um piloto como o Magnussen na pista, porque é um piloto que briga com garra, pode passar do ponto às vezes, e quando passar do ponto tem que ser punido. E o irônico, inclusive, é que quem está em vias de ser suspenso de uma corrida não é ele, né? É o Grosjean, por excesso de pontos, né, na carteira, embora esses pontos vão sendo excluídos de maneira assim, dá 12 meses, ele perde pontos da punição que ele tomou há 12 meses atrás, enfim, ele pode voltar a ter uma certa margem, mas hoje, no dia que estamos gravando esse programa, dia 15 de outubro, dia do professor, programa dedicado ao Leandro JF, inclusive. Nosso professor. Que estamos gravando no dia do professor e o nosso ouvinte, Leandro JF, quem mais for professor, por favor, manifeste que terá essa edição dedicada a ele. Na próxima semana a gente lembra, mas o nosso professor, que a gente sempre se lembra, é o JF. Então, nesse dia que estamos gravando a edição, quem está na beira de ser suspenso, se tomar mais uma reprimenda, é o Grosjean, não é o Magnussen, ironicamente. Bom, eu vou fechar esse bloco agora, esses temas, os lances polêmicos do GP do Japão, né? A gente fecha agora. Só queria deixar um recadinho aqui, rápido, final de bloco, né? Thiago Raposo não está presente, né? Ele foi participar de um evento, foi dar uma palestra, olha que chique, importante. Hoje se justifica a ausência. Hoje, essa se justifica. 90% das outras, não.
Não, ele manda, tipo assim, em cima da hora, é relapso. Mas nesse caso ele mandou até com certa antecedência. E, no caso, ele mandou aqui uma mensagem e eu vou reproduzir aqui o que ele mandou no WhatsApp do grupo do Café com Velocidade, o grupo oficial, o grupo dos membros, o grupo que a gente discute as pautas, né? Ele virou assim: tinha um ouvinte do Café com Velocidade na minha palestra. Mandou até um emoji aqui com óculos, tudo. Aí eu perguntei, obviamente, quem é a pessoa para poder citar ele no programa. E ele mandou a mensagem: Glauco de Itatiba. Então, Glauco, já que a gente está falando de professores e Thiago Raposo estava dando uma palestra para você a respeito de algum tema específico, que vocês podem até mencionar depois, fica aqui o registro da mensagem para você, Glauco, que está sendo lecionado por Thiago Raposo e que nos prestigia quando pode no Café com Velocidade. Espero que você ouça essa edição e ouça seu nome aqui, Glauco de Itatiba, antes de fechar esta primeira parte do Café com Velocidade, edição 584. Café com Velocidade, a dose certa na análise do esporte a motor.